Por que nós nunca domesticamos animais fodas? Se você observar os animais que já domesticamos, com exceção do cavalo e do cachorro, todos os animais que domesticamos são bem fraquinhos. E isso produz a pergunta: por que nossos animais domésticos não são maiores? Ah, Gabriel, mas meu tio indiano tem um elefante doméstico no circo dele, lá no interior do Paraná. Não. Inclusive, essa merda é crime, cara. Você precisa entender que existe uma diferença entre domesticar um animal e domar um animal. Domar um animal é quando você, entre aspas, negocia com o animal e estabelece uma relação baseada em interesse comum. O animal ganha comida e você ganha, sei lá, a chance de se gabar para os seus amigos que tem um gatinho de 320 quilos. Ele não te ama. Super. Na primeira oportunidade, o animal domado pode vir a te machucar. Na pior das hipóteses, comer seu braço inteiro. Já domesticar um animal é quando reproduzimos uma espécie e selecionamos as características que melhor servem ao ser humano, fazendo assim uma nova geração de animais mais adaptados, dóceis e que nos entregam ainda mais sustento. Nós também fizemos isso com as plantas há muito tempo atrás, mas domesticação de planta é assunto para outro vídeo. Enfim, existem 4 regras para verdadeiramente domesticar um animal. E se você quer ser um nerdola do Neolítico, vamos aprender como domesticar os animais de forma mais fácil possível para você e sua tribo se dar bem. Regra 1. Alimentação. É mais fácil domesticar um animal herbívoro. A vaca, por exemplo, é um herbívoro que se alimenta de grama e come de 2 a 3% do próprio peso em mato. Uma vaca transforma de 6 a 10 quilos de grama em 1 quilo de vaca, ou seja, 1 quilo de bife. O que é bom, já que você não come 10 quilos de grama. Mas na maioria das vezes você pode comer facilmente 1 quilo de bife. Agora, um carnívoro, como um urso polar, chega a comer de 15 a 20% do próprio peso em carne. Ou seja, o urso polar é uma máquina de transformar 80 quilos de bife em 1 quilo de urso. É muito trabalhoso criar animais caros assim de alimentar. E por isso a humanidade só começa a comer animais grandes por luxo em sociedades mais complexas. Ou seja, onde tem vários otários trabalhando para alimentar os ricos, com carnes exóticas e afins. Por isso no Neolítico não vemos muitos exemplos de tribos usando ursos polares como cachorrinho de caça. Ou seja, regra 1, alimentação acessível. Regra 2. O animal precisa ser amigável. A maioria dos carnívoros são basicamente uma máquina de matar. Eles foram feitos para isso. Os herbívoros, bem, nem todos são amigáveis. Os hipopótamos, por exemplo, são os animais mais mortais da África. Capturar animais grandes assim, que são herbívoros e enormes, etc, etc, é muito difícil. Vamos supor que você e sua tribo conseguiu capturar um herbívoro grandão e colocou ele em um cercadinho de madeira. E agora tá cuidando dele. Eu dou menos de um dia pra esse animal quebrar o teu cercadinho de merda de tábua e voltar pra natureza. Isso gasta muita energia sua e da sua tribo. Você precisa de um animal que não só é fácil de capturar, como também é um animal idiota o suficiente para ficar preso na sua gaiolinha. Foi o caso do javali, por exemplo. Nós o capturamos e o alimentamos com qualquer merda que a gente tinha e ele ficou no cercadinho dele. A regra é clara. Animais que não lidam bem com o cativeiro te fodem. Às vezes é até perigoso manter alguns animais perto. Ainda mais no Neolítico. Então, regra 2, amigável e fácil de capturar. Regra 3, reprodução. A regra é clara. Animais que não lidam bem com o cativeiro não fodem. Pega o panda, por exemplo. Eles só conseguem reproduzir quando não estão em cativeiro. Quando queremos domesticar um animal, estamos buscando um animal que tem disposição para reproduzir, com mais de um parceiro de preferência e com a capacidade de fazer muitos filhotes em pouco tempo, independente do cativeiro. Assim, voltamos à diferença entre domesticar e domar. Você lembra que domesticar é separar as características que mais gostamos? Animais que se reproduzem mais rápido te ajudam a selecionar essas características enquanto você ainda está vivo. Tempo de crescer um bigode. Alguns animais demoram muito para reproduzir. Olha o elefante, por exemplo. Elefantes asiáticos passam por um período de gestação de mais ou menos 18 a 22 meses. Já os elefantes africanos têm 22 meses de gestação. São quase 2 anos na barriguinha. Reproduzir elefantes pode demorar muito. O macho pode demorar até 15 anos para chegar à maturidade sexual. E só produz um filhote. Seus netos vão estar reproduzindo elefante até que saia um elefante que é levemente mais amigável com a gente. Para reproduzir elefantes, uma sociedade precisa ter registro desses animais, para facilitar um processo que levaria séculos. E essa conquista, ainda assim, só seria um sonho para quem está domesticando, o que pode desestimular as primeiras gerações, já que eles não estarão vivos para brincar com os elefantes, ou seja lá o que eles querem fazer com elefantes domesticados. Por isso, só vemos os elefantes aparecendo em peso na história em povos mais complexos, impérios, etc. O elefante até hoje não é considerado um animal domesticado, e ele é muito mais como um animal que, sei lá, colabora com a gente porque quer. Ou seja, ele é domado ou até semi-domesticado, como alguns autores colocam. A parada com o javali, por exemplo, é que mesmo sendo um animal relativamente violento, ele reproduz 10 porcos a cada 4 meses. Então, um porco é um animal completamente domesticado porque ele reproduziu muito em pouco tempo. Enfim, regra 3, reprodução fácil. Regra 4,
Estrutura familiar. O cavalo e o cachorro, animais já citados como insanos, só foram domesticados graças à natureza hierárquica desses animais. Os lobos, por exemplo, possuem uma estrutura familiar complexa. Quando você doma os lobos principais, esse é o primeiro passo para domesticar toda uma matilha, pois agora você é parte da matilha. Os cavalos têm uma lógica parecidíssima. Eles possuem uma hierarquia em linha, ou seja, primeiro vem o macho principal, depois a fêmea principal, depois a primeira ninhada, a segunda fêmea, etc, etc, por aí vai. Então, se você captura o macho principal, você é o cavalo líder. Assim você consegue atrair toda uma família de cavalos apenas montando em um. Nós aprendemos a explorar hierarquias e estruturas familiares de diferentes animais. Então, regra 4, estrutura familiar. E essas 4 regras são essenciais para a domesticação. Olhando novamente os animais que domesticamos, a gente começa a aprender que eles não são tão fraquinhos assim. Nós que transformamos eles para melhor nos servir. Mas, Gabriel, por que não pegamos animais insanos hoje em dia com a ciência que temos e domesticamos eles? Então, nós na verdade já fizemos isso. Entre 1962 e 1978, a União Soviética fez um experimento com raposas. Os cientistas Dmitry Belyaev e Lyudmila Trut fizeram um speedrun de domesticação, usando conhecimento genético para selecionar as raposas mais dóceis e observando comportamentos benéficos, eles conseguiram 40 gerações. E surgiu assim a incrível Vulpes vulpes forma amicus, uma raposa que se comporta igual um cachorrinho. Agora você deve estar pensando, pô, vou criar outros animais insanos então, usando a ciência para reproduzir eles rapidão e papapá. Não, cientista maluco. Pois você precisa respeitar uma parada chamada bioética. Mas esse é assunto para outro vídeo. No mais, eu espero que vocês tenham gostado. Manda o vídeo para aquele teu amigo que gosta de um tigrão domado. E tchau, tchau.